Fala pessoal, Felipe Alenari passando para mais um estudo semanal aqui com vocês. Recado importante, né? Estamos aí a todo vapor com o nosso Start 2024, né? Então, para você que acha aqui que o ano já está perdido, que realmente não tem mais voltas, lhe informo que tem sim, tá? Tem salvação sim, tem como a gente colocar os vagões no trilho e tem como a gente parar de perder para entrar o ano de 2024 muito melhor aí do que a performance que você, né, às vezes vem tendo aí dentro do ano de 2023. Então não perde o seu prazo de aderência aí, porque após esse prazo aí vai se finalizar aí o bônus, né, e os descontos promocionais aí. É somente até o dia 22 deste mês, beleza? Bom, pessoal, vamos lá então para a nossa análise semanal de dólar e de índice, tá bom? Vamos começar aqui pelo nosso índice futuro, tá? A expectativa do gráfico semanal, lembrando, né, acabamos de finalizar um mês, né, então é sempre bom dar aquela olhadinha também no gráfico mensal. Eu sempre gosto de fazer meus ajustes aqui do gráfico mensal, né, então a gente vem, dá uma afastada, um dezoom, né, a gente percebe que a gente vem trabalhando aí, na verdade, né, apesar dos zigue-zagues que a gente encontra pelo gráfico diário, né, gráfico semanal aí, quando a gente amplia um pouco o conceito de análise, aí a gente vem para um gráfico mensal, a gente percebe que a gente vem trabalhando, né, de um grande retângulo. Então o preço ele está preso aqui há um bom tempo aí, né, há uns aninhos já que ele está preso dentro dessa região. Então já fiz meus ajustes aqui que eu preciso do gráfico mensal dentro dessa região, ajustei já a máxima e mínima do mês anterior, que para mim é importante também ter bem visual esse conceito no meu gráfico, trazendo para o contexto agora de gráfico semanal, né? Aqui praticamente é um tempo gráfico indispensável aí para uma análise um pouco mais de longo prazo, digamos assim. E dentro desse conceito de gráfico semanal, pessoal, não podemos descartar algumas possibilidades aqui, tá? Porque sim, né, o índice ele passa para a gente uma sensação de que talvez tenha feito um topo, né, nesse ano de 2023, e agora a gente começa a corrigir, né, com base nessa última perna de alta aqui. Ou também, né, olhando com, né, tendo um olhar um pouco mais otimista aí, poderíamos estar realmente fazendo um pullback nessa região, indo de encontro à nossa média móvel de 20, região de topo prévio também aqui, né, fazendo um pullback para trabalhar o rompimento aí, principalmente da máxima do ano passado, né? Então, né, temos as duas situações, né, de que realmente podemos ser marcado topo ao longo deste ano e agora começamos o processo de correção, ou somente que o preço está dando uma descansada para tentarmos novamente irmos romper lá a região dos seus 120, 123 mil aí, que foi uma região onde o preço andou brigando bastante, né, num passado recente aí. Já ajustei também máxima e mínima da semana anterior aqui também, para deixar tudo bem visual dentro do meu gráfico, e trabalhando esse conceito de que talvez o mercado ele possa sim, né, ir buscar novos movimentos aqui nessa região dos seus 120 mil. Já coloquei um FIBO para mim trabalhar ao longo da semana nesta região de máxima e também nesta região de mínima aqui, tá bom? Então esse é o FIBO que eu vou trabalhar aí ao longo da semana, para caso a gente observe o mercado um pouco mais comprador, beleza? Caso o mercado comece a corrigir, aí a gente também coloca um FIBO dentro desse movimento aqui, né, de alta, aqui que ele fez esse último fundinho com esse último topinho, para ficar de olho nas retrações, beleza? Meu mouse tá dando uma falhada aqui, não sei o que é, mas vamos embora. Então, gráfico semanal entregue aí para os amigos, gráfico diário. O gráfico diário a gente tem que dar uma olhadinha também, que ele vem passando algumas informações importantes aqui para a gente, tá? O que seriam essas informações importantes? A gente está trabalhando dentro de uma lateralidade curta aqui, onde tivemos aqui 2 dias na ponta compradora, né? 2 dias na ponta vendedora, novos 2 dias na ponta compradora, e assim vai, né? A música que o mercado está tocando aqui, um futuro para nós é 2 para lá e 2 para cá, porque sim, ele apresenta para nós aí, né? 2 candles compradores, 2 candles vendedores, 2 compradores, e assim vai. Então a gente tem um caixote dentro do caixote aqui, essa que é a grande verdade, tá? Deixa eu ver se vai melhorar aqui, vamos ver. Então vamos ficar de olho aqui que a gente tem bastante média móvel embolada também aqui com os preços. A média móvel de 20 tenta passar levemente abaixo do preço para tentar jogar ali para cima aí. Quem sabe a gente, né,
vir brigar aí com a região da casa dos seus 120 mil pontos aí, ficar de olho ali no 120 mil alto, lá no seu 120.900, que é a retração de 61,8 desse movimento, tá? Então a gente tem bastante resistência caso realmente esse preço ele queira realmente bombar na ponta compradora. Se for na ponta vendedora, aí é trazer um FIBO de mais curto prazo, aí praticamente um FIBO intradiário, pegando essas regiões aqui, né, de máxima e mínima e traçando um FIBO dentro dessas regiões aqui. Beleza? Gráfico de 60 minutos, o tempo gráfico mais importante para o day trader, tá? Todo mundo aí que quer se profissionalizar aí como day trader, na minha opinião, não pode nunca, de maneira nenhuma, descartar o tempo gráfico de 60 minutos. Entendendo isso, pessoal, o que nós temos aqui dentro do 60? Aquele caixotezinho lá do gráfico diário que eu comentei com vocês, ele fica mais evidente até mesmo aqui dentro do gráfico de 60 minutos, né? Trazer ele aqui, né? A gente poderia pegar até mesmo este caixote aqui, né? Então o preço ele está preso aqui nessa região, a gente tem uma briga de médias móveis, sempre temos dias direcionais, né, e com barras amplas pelo gráfico diário aqui, o que indica para a gente que, apesar de termos dias direcionais ou na ponta compradora ou na ponta vendedora, sempre que a resposta da ponta oposta vem aqui diante do gráfico, praticamente engolfa, né, o esforço da ponta oposta. Trazendo para um contexto agora já de abertura para amanhã, o que a gente pode trabalhar aqui? A gente tem o preço trabalhando acima das suas médias aqui no gráfico de 60 minutos, passando para mim uma sensação de saída de menor resistência para esse preço aqui no movimento de abertura de amanhã, que seria na ponta compradora, vindo buscar até mesmo as regiões aqui de máxima da semana anterior. Pô, Felipe, vai ser amanhã que vai vir buscar esse movimento? Pô, se vai ser amanhã eu não sei. Eu sei que a gente tem aqui um caixotezinho também já muito bem marcado aqui dentro do gráfico de 60 minutos. A gente tem uma perna de impulso robusta aqui que o índice futuro trabalhou aí na sexta-feira, não é mesmo? Então, eu vou começar o meu dia, caso a gente tenha uma saída na ponta compradora, projetando esse caixotezinho amarelo aqui para cima, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos aqui, que é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Então, aquele movimento que eu comentei com vocês, sexta-feira foi um dia bem direcional, tá, pessoal? Aí o último dia... Na verdade, sexta-feira já foi dia 1º? Não. Foi dia 1º, né? Enfim, tô meio perdido nos dias aqui. Então, temos o nosso caixote muito bem desenhado aqui já, dentro do gráfico de 5 minutos, aonde me indica o quê? Uma abertura sem gap, uma abertura mercado normal, equilibrado, né? Zero balanço. Me indica que se o preço realmente vier para trabalhar movimentos na ponta compradora, eu vou ficar muito de olho aqui no preço trabalhando acima das suas regiões de média para mim trabalhar movimentos de pré-rompimento dessa região de máxima. Aí a gente pode até fazer um filtro pelo gráfico de 2 minutos, tá? Mas teoricamente a gente tem que ficar de olho aqui no movimento da sexta para amanhã, né? Na ponta compradora, qualquer movimento de pré-rompimento, qualquer movimento não, né? Movimentos técnicos de pré-rompimento desta região de máxima aqui. Beleza? Poxa, Felipe, mas a parte final do pregão ele até mesmo marcou um pivôzinho de baixa. Será que ele não pode vir aqui e realmente entregar um movimento na ponta vendedora? O mercado pode fazer o que ele quiser, essa é a grande verdade, tá, pessoal? Mas sim, ele marca um pivôzinho de baixa aqui. A gente só tem que tomar cuidado com o tempo gráfico de 60 minutos, tá? Porque o preço está descansando nas suas médias depois de um movimento na ponta compradora. Então, eu acho meio arriscado sair trabalhando aí contextos de... Eu não gosto de setup, tá, pessoal? Eu acho que o operacional ele tem que ser bem discricionário, deixar o operador bem confortável aí dentro do mercado e colocar o tico e teco para funcionar e não ficar refém de um setup, né? Mas para quem gosta aí de setups de abertura, tem o Fabuloso 4, cuidado, tá? Porque às vezes está tudo alinhado num gráfico de 60 minutos, mas a gente tem um puta ponto de suporte ou resistência no gráfico de 60 minutos, que é esse contexto que a gente vai encontrar aqui, caso a gente tenha uma abertura negativa. O mercado abriu aí sem gap, vem e já vem para perder a região desse fundinho prévio aqui da sexta-feira. Aí vai ter o operador querendo vender, sendo que a gente tem o preço descansando dentro do gráfico de 60 minutos, e até mesmo a gente tem que ficar esperto para um movimento aqui de fundo prévio, tá, pessoal? Então a gente tem fundinhos prévios aqui, a gente tem uma média móvel de 200 aí, flat na região, que também pode servir como suporte, tá? E caso o mercado ele resolva realmente dar continuidade desse micro movimento de queda, é FIBO na máxima, FIBO na mínima, e ficar de olho nas retrações. Mas o movimento vendido aqui dentro do índice ele não me deixa confortável
confortável, obviamente, tá? Então, a gente está trabalhando dentro de um caixote. O mais sensato a ser feito aqui é esperar o preço romper o caixote, romper a média móvel de 200 e aí sim trabalhar na ponta vendedora, tá bom? Eu sei que às vezes, né, para um day trader, ele fica, porra, tá maluco, o cara quer que eu espere romper um caixote de 500 pontos. Mas é que é aquele negócio, né? Eu falo para vocês o que eu opero o que eu falo, né? Porque senão a gente pode ficar aqui cagando tese a noite toda em 1 milhão de setups aí para vocês. Mas eu realmente gosto de bater somente o que eu opero, que é pivô alinhado com as médias, regressão por toque e regressão por violação, beleza? Então esse é o contexto do índice futuro para os amigos aí. E vamos agora para o dólar. Dólar futuro também tivemos aí, né, o encerramento, a rolagem do dólar futuro na sexta-feira. É bom dar uma olhadinha no gráfico mensal, a gente observa realmente que o preço vem brigando aqui numa região, assim como o índice ele está encaixotado já aí há 2 anos, a gente tem o dólar também numa região de caixote, né? Tivemos o dólar se aproximando de uma região de potencial suporte aqui por esses fundos aqui. Se a gente for pegar esses fundinhos aqui desenhadinhos, tivemos o dólar até mesmo falhando nessa região aqui e entrando uma pressão de compra. Mês passado foi um mês que fechou positivo aí para o dólar. Quando a gente faz agora um filtro pelo gráfico semanal, a gente consegue observar até mesmo algumas confluências aqui que me passam a sensação de que o dólar aí ele pode realmente engatar a ponta compradora e a gente ter aí daqui para o final do ano o dólar acelerando na ponta compradora, graficamente falando, obviamente, porque tem muito mais coisas aí que vão além do gráfico, né? Macroeconomia, o nosso cenário, né, interno, principalmente, cenário externo, que influenciam no nosso dólar, sim. Mas graficamente falando aqui com vocês, o que nós temos aqui, que eu já venho falando há um bom tempo também aqui com vocês. Primeiro de tudo, tivemos aqui um potencial pivô de baixa, que falhou nessa região de suporte, e agora sim eu posso falar que falhou, que ele veio cutucar aqui a região do topo anterior, entra a pressão de compra aqui nessa região, opa, vou botar em verde, né? Porra, verde. Entra a pressão de compra aqui dentro do gráfico semanal, temos um pullback bem técnico aqui dentro dessa penadinha de alta, e estamos trabalhando aí para vir, né, aí para um novo rompimento aqui, mas tem que tomar cuidado, região de máxima da semana anterior, retração de 61,8 e máxima do mês anterior. Então temos uma região aqui de potencial resistência para o dólar, tá? Não vai se retirar ali doce de criança, não, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Claro que o gráfico pode, né, começar aí a semana bombando na alta e que se for da resistência ele vai embora, tá? Mas a minha expectativa para o dólar, sim, é, né, para ele bombar na ponta compradora daqui para o final do ano. Fazendo um filtro agora pelo gráfico diário aqui, a gente observa também que tivemos aqui, esse movimento ficou bem técnico, esse pullback que eu mostrei para vocês no semanal lá, pelo diário aqui ele fica bem desenhado, né? Fica bem interessante aqui. Então temos perna de impulso, perna de correção e nova perna de impulso, trabalhando um rompimento do 61,8 do FIBO que eu vou trabalhar ao longo da semana, beleza? Então esse pavio aqui passa para a gente até mesmo, né, que tivemos uma defesa interessante aqui nessa região. Aqui, deixa eu dar uma olhadinha no FIBO aqui, não sei se eu mostrei para vocês. Então o FIBO que eu vou trabalhar aí macro para essa semana, eu vou estar pegando essa região do estopim do candle 103, esse fundinho do candle 144, e caso o preço rompa, a gente joga esse FIBO lá para o próximo topo, beleza? Então, a gente vem trabalhando dentro do gráfico diário num contexto de pivô, né, para acionar um pivôzinho semanal, vamos ficar de olho que a gente pode ter explosão nesse movimento. Pelo gráfico de 60 minutos, a gente observa aí que o dólar na sexta-feira ele abre, dá uma pesada. Esse dólar ele foi bem técnico na sexta-feira, aí falando a verdade para vocês, tá? Porque vendendo, eu não poderia estar vendendo esse dólar aí na sexta-feira. A gente tinha um contexto, né, de potencial suporte por médias, por retração de FIBO. Então, a compra que conseguimos encaixar aqui na sala dentro desse dólar aí na parte da manhã foi bem interessante, né? A possibilidade da compra aí. Mas trazendo para um contexto agora de abertura para o dia de amanhã, que esse é o intuito aqui com vocês, temos o dólar trabalhando acima das suas médias aqui, muito bem alinhado com essas médias, trabalhando até mesmo um pivôzinho de pré-rompimento desse topo prévio aqui, né? Quando a gente faz um filtro aqui, a gente consegue observar que aqui tem uma perna de impulso maior, uma perna de correção,
rompendo esse topinho aqui da semana anterior, é um pivôzão que está sendo acionado, só que ele está deixando até mesmo um risco mais barato aqui para os seus operadores. Um pivô dentro do pivô, né? Então, para quem leu até a minha apostila operacional, aí sabe muito bem que eu gosto de trabalhar esse conceito. Isso aqui num gráfico de 5 minutos, você já é para o operador tá tomando na ponta compradora, stopzinho no fundo técnico, vamos romper a máxima. Né? Então, a gente tem esse contexto bem interessante aqui dentro do nosso dólar futuro, que agora, vindo para um gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê, a gente tem que ficar de olho aqui nesse movimento. Claro, mercado abrindo sem gap, né? Mercado tranquilo, não dei uma olhada na agenda ainda, vou estar montando a agenda, né, daqui a pouquinho aí para ver o que a gente vai ter de indicador para amanhã. Geralmente segunda-feira não é muito movimentado não, tá? Mas aqui fica muito bem desenhado, né, essa região de topo muito bem alinhado com uma média móvel de 200. Na verdade, a gente tem um batalhão de médias aqui que passa total confiança, né, para operações na ponta compradora. Então, a gente tem um preço muito bem ancorado pelas médias aqui. Dificilmente, né, o mercado abrindo aí não vai vir para romper essa regiãozinha de topo, né, talvez abrindo até com um gapzinho de alta aí, enfim. Mas fatos da vida se não conseguir pegar o rompimento antes desse topinho prévio, aí não tem que ser feito, tá, pessoal? Aí a gente tem que ter calma, paciência para trabalhar o movimento de pullback dessa região, tá bom? Então não se deixe tomar pela ansiedade aí, não, eu tenho que pegar antes de romper. Não, cara, não conseguiu pegar antes, espera o pullback de confirmação, um movimento até mais seguro às vezes, né? Talvez até ele deixe para você um risco aí, às vezes mais barato. E lembra, né? 2/3 de todos os movimentos de rompimento aí eles voltam e fazem pullback. Então não tem por que ter desespero de perder o movimento. Se perder, perdeu aí, tá tranquilo, cara, né? Você vai ter diversas oportunidades aí para você esperar o pullback, tá bom? Se o mercado abrir aí realmente pesar dentro do nosso dólar futuro, aí fica um pouco mais complicado a situação, porque a gente tem que esperar o mercado alinhar lá nos 60, né? Então a gente tem que sempre, Felipe L, eu só opero alinhado com 60. Então, caso a gente veja o mercado pesando aqui, a primeira coisa que eu faço é colocar um FIBO dentro desse movimento comprador aqui e fico de olho nas retrações. Ele tem que esperar o mercado romper média móvel de 200, montar pivô, alinhar com as médias, alinhar com 60, porque o movimento vendido aqui no dólar, na minha opinião, é contra os 60, e aí gera até uma sensação de contratendência, né? E eu não sou fã de operar contra tendência, não. Beleza, meus amigos? Então esse é o estudo semanal que eu trago para vocês, e é assim que eu vou começar trabalhando a minha semana aí amanhã, tá bom? Deixando também um recado para vocês aí, né, que eu comentei na abertura do vídeo, mas eu vou reforçar aqui com vocês. O Start 2023 está a todo vapor aí, não perca o prazo de aderência, tá bom? É até o dia 22 deste mês. Perdeu o prazo, né, o prazo se finalizando, também vão acabar aí o bônus, né, que é a extensão, é você adquirindo o plano de 3 meses, você vai ganhar mais um mês, o plano de 6 meses você ganha 2 meses, e o plano anual você ganha mais 3 meses, tá bom? Também podendo optar aí, né, por desconto, né? Felipe, eu não quero tempo a mais de sala, mas eu quero aí o desconto, né? Aí você dá uma olhadinha e consulta também lá os descontos que estão disponíveis lá. Mas isso somente até o dia 22. Passou o dia 22, acabou a barbada. Beleza, meus amigos? Continue operando, continue estudando, continue aprendendo e nos vemos no book. Valeu e um forte abraço.